só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Só até aí se assente, fique à vontade. Amém? Hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós queremos, mas que quando acontece nós recuamos e damos um passo atrás. As mudanças de Deus em nossa vida. Quem já pediu mudança para Deus? Quando ela aconteceu, quem se assustou? A maioria de nós, não é verdade? Então nós temos que entender que de vez em quando o Senhor faz mudanças na nossa vida. Por que Ele faz mudanças? Para nos ensinar. As mudanças de Deus, muitas vezes, elas são desconfortáveis. As mudanças que Deus faz, elas nos tiram da zona de conforto. As mudanças que Deus faz, ela traz insegurança, elas trazem ansiedades. Mas todas as mudanças da nossa vida, elas são necessárias. Eu não sei qual mudança que Deus está fazendo ou vai fazer, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus, para te dar alguma coisa nova, Ele tem que te tirar. Ele tem que nos tirar de uma posição para nos levar a outra. Deus disse para Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Então nós temos que aprender que mudanças são desconfortáveis. Mudança, quando a gente muda de casa, você já viu? Nós aqui mudamos de endereço, né? Do outro lado da rua nós estávamos e Deus nos trouxe para cá, largou as nossas fronteiras para um lugar mais amplo, né? Mas até que se coloca todas as coisas nos seus devidos lugares, demora muito tempo. Já vai, se eu não me engano, para 6 meses que nós mudamos de lá para cá. E até hoje ainda tem algumas coisas que estão fora do lugar. Por quê? Fora do lugar porque nós somos relaxados, preguiçosos, deixados? Não. É porque às vezes nós focamos em alguma coisa, em outra coisa, e nós vamos deixando aquilo sempre vai ficando para depois. E a gente tem que entender que por mais que seja desconfortável, seja inseguro e traga ansiedade, traga medo, é necessário. Fala para o seu irmão: é necessário. Amém? Então nós temos que estar preparados para esses desafios da vida, esses ciclos novos que surgem na vida todos os dias, porque nada na vida é permanente. Você já percebeu que, vamos usar a escola, quando a gente estudava, tinha aquele amigo ou amiga da escola que você pensava assim: nossa, esse vai ficar comigo, eu amo demais, ele vai ficar comigo pro resto da vida. Hoje você não lembra mais dele, o nome, você não lembra a feição, você não sabe se está vivo, se está morto, você não sabe se está nesse país, se está nesse estado, você não sabe mais o paradeiro, um emprego, um amigo de trabalho. Hoje, quem sabe, a gente não sabe onde ele está, não sabe o paradeiro dele. Então nada na vida é permanente. Só que nós muitas vezes queremos que tudo seja permanente. Esse é o grande problema nosso, que quando o Senhor começa a fazer uma mudança, nós ficamos presos àquilo que nós estamos acostumados, e por estar preso, nós seguramos e não queremos soltar. Jesus, quando ele chamava os discípulos, ele dizia: você quer vir após mim? Primeiro negue-se, tome sua cruz, depois você vai me seguir. Então, para servir a Cristo é uma novidade de vida todos os dias, é um desafio todos os dias servir ao Senhor. Então nós temos que estar preparados para esses novos desafios. E quem sabe o Senhor está tentando levar a mim e você a um lugar onde vai ser de grande proveito para Ele, para a obra dele. E às vezes essas mudanças são para nos colocar na posição que Deus quer que nós estejamos. Eu preguei uma mensagem certa vez aqui na igreja, não sei se vocês lembram disso. O tema da mensagem era assim: no lugar certo, na hora certa. Conta a história daquela jovem que estava na casa do Naamã. Naamã era leproso, e ela pega e vira para a esposa
meu senhor Naamã for lá, o profeta vai curá-lo. Então ela estava na hora certa, no lugar certo, mas ela estava numa situação que ela não queria estar, porque ela era escrava. Quem gosta de ser escravizado? Ninguém. Ela era escrava e ainda por cima ela era judia, e ela não poderia, segundo a lei, tocar em nada impuro, porque quem estava leproso era impuro, segundo a lei judaica. Imagina essa menina lavando as roupas de Naamã todo dia. Ela estava onde ela não queria estar, mas ela estava onde Deus queria que ela estivesse, porque ela foi o canal, ela foi o meio de bênção para Naamã ser curado. E muitas vezes você acha que está numa posição desconfortável e você quer sair por tudo dela. Se Deus não te tirar, não saia. A Bíblia diz que porta que Deus abre, só Ele fecha. Você já percebeu que nós muitas vezes fechamos porta antes da hora? Nós somos precipitados, nós fechamos porta antes da hora. Nós tomamos decisões precipitadas e fechamos porta que Deus ainda não fechou. Então eu te dou um conselho: fique quieto, espere no Senhor, e porque o Senhor está querendo levar você a um lugar de bênção, levar você a um lugar de vitória. Então por isso não permita que o conforto, a segurança faça você perder o plano de Deus para a sua vida. Não permita que o conforto e a segurança façam você perder o plano de Deus para a sua vida, porque mudança gera desconforto. Mudança é sair da posição de conforto. Então não permita que essa insegurança que você tem impeça o Senhor. E nós vamos falar tudo isso no início, as mudanças de Deus na nossa vida. Nós vamos basear na vida do profeta Elias. A história do profeta Elias é um tanto misteriosa, vamos dizer assim, porque ele já aparece aqui no capítulo 17. Já aparece a senhora, o Elias, o tisbita, entra na presença do rei Acabe e diz: não vai chover. Antes você não vai ouvir falar de Elias. Então a história de Elias é assim: ele aparece do nada, e do nada ele já vai e entra na presença do rei Acabe e já confronta o rei. E o confronto do rei que ele foi, ele chega diante do rei e diz assim, é o primeiro versículo: vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Um homem que ninguém conhece entra na presença do rei e diz: ó rei, só vai chover quando eu disser que vai chover. Olha a coragem desse homem. Mas o rei achou uma afronta. O rei achou uma afronta, porque segundo a minha palavra, o rei deve ter pensado assim: quem ele é para me desafiar? Mas só que Elias era a boca de Deus. Irmão, quando Deus está falando através da sua boca, você pode falar para quem for, seja rico, seja pobre, não importa a posição de estudo social que a pessoa tem. Eu já preguei em presídio, eu já preguei para rico, para pobre, para mendigo, eu já preguei para todo tipo de pessoa, e não mudei o tom de voz, não mudei o tom de pregar e a palavra por causa da pessoa. Então nós temos que entender que a partir aqui desse momento, o profeta Elias passa a ser odiado. E é interessante que Deus fez mudança na vida de Elias a partir desse momento, porque no verso 1 ele entra na presença do rei e desafia o rei, mas no verso 2 ele diz aqui: Deus envia o profeta Elias para o ribeiro de Querite. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Então ele entra na presença do rei, desafia o rei, e depois Deus vira para ele e diz assim: vá para o ribeiro de Querite, a leste de Jordão, fica lá escondido, esconda-se perto, porque o rei ficou furioso. Só que, sabe o que significa Querite? Significa cortar, significa colocar no tamanho certo. Sabe por que Deus fez assim com Elias? Porque era ali onde Elias estaria sozinho com Deus, onde ele seria moldado, onde ele seria lapidado pelo Senhor. Então Querite representa, é um campo de treinamento na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Então, se Deus mandar você para o Querite, quem já foi para o Querite? É um campo de treinamento, é onde o Senhor vai treinar você. Olha o que
proporciona? Quebra o nosso orgulho, destrói medo, constrói e reconstrói hábito, ensina que em Deus nós temos tudo o que nós precisamos. Então foi o momento de Deus separar o profeta para mostrar para o profeta que Deus estava sob controle, e era para mostrar, para cortar, para colocar o profeta no tamanho certo. É como aconteceu, né? Todos nós vamos passar por um lugar de corte. Jeremias capítulo 18 diz que Deus mandou o profeta descer à casa do oleiro, e lá ele viu um vaso se fazendo na mão do oleiro, o vaso se quebrou, e veio a pergunta: porventura eu não posso fazer a mesma coisa com o povo de Israel como esse oleiro faz? Então nós temos que aprender que como que um homem que era um profeta, que desafia um rei, como que ele não estava pronto? A gente pode fazer essa pergunta, mas um homem que tem essa coragem de ir lá e desafiar um rei e dizer: ó, só vai chover quando eu disser, ele não estava pronto? Tiago capítulo 5, 17, não precisa abrir, diz a Bíblia que Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era homem, apesar de ser ousado, corajoso e ter fé, ele era um homem como eu e como você. Então nós temos que aprender que Elias ele estava com medo, mas ele foi enviado por Deus para o Querite para ser treinado por Deus. E silêncio e solidão, irmãos, fazem parte da experiência no campo de treinamento de Deus. Muitas vezes o Senhor não nos responde. Você conversa com Ele, Ele te ouve, mas Ele não te responde. Você chora, Ele não te responde. Você briga, você esperneia, você jejua, você ora, você vai para o monte, você lê a Bíblia, você participa de vigília, e Deus não te responde. Então nós temos que entender que silêncio faz parte do treinamento de Deus. Solidão com Deus faz parte. É por isso que Jesus se retirava. Eu te dou um conselho: quando você quiser ouvir Deus falar com mais nitidez, se retire. É o que eu tenho falado: entra no seu quarto, volte ao lugar secreto de adoração, feche a porta do seu quarto, ore sozinho, porque no meio da multidão muitas vezes nós somos influenciados por emoções, ou às vezes nós não prestamos atenção no agir de Deus. Você já percebeu que quando tem muito barulho você não consegue discernir a voz de uma pessoa que está te chamando? Então, se você quer ouvir Deus falar, vá para o Querite. É o lugar onde você vai ouvir Deus. É no silêncio e na solidão que muitas vezes vai fazer parte do campo de treinamento de Deus. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, né? A Bíblia diz, tem uma parte que diz que Deus colocou muros ao redor de Jó. Os amigos de Jó queriam ajudá-lo, mas havia um muro, porque a aprovação de Jó foi uma permissão da parte de Deus. Então muitas vezes nós caímos no erro, sabe qual é? Vai parecer ser tudo que eu vou dizer, mas é ajudar, querer ajudar quem não é para ser ajudado. É querer ajudar alguém fora de hora. Irmãos, por mais que doa o que eu vou dizer, mas tem sofrimento na vida de pessoas ao nosso redor, que é Deus. É Deus permitindo, para que haja vergonha, para que haja quebrantamento, arrependimento de coração. Aí nós dizemos: nossa, eu amo demais, é meu pai, meu amigo, meu irmão, minha família, e vai, põe a mão, eu vou ajudar. E ajuda e atrapalha o agir de Deus. Deus vai terminar o agir dele, vai, porque agindo ele, ninguém impede. Mas nós temos que, quando você for orar, for ajudar alguém, ore. Deus, eu posso ajudar? Certa vez eu fui orar com um pastor, fui pregar na igreja dele, e Deus falou através de mim: não coloque a sua mão onde a minha está. Mais ou menos nesse sentido: não ajude quem não te não mandei ajudar. Termina a oração, ele chega em mim e fala assim: eu briguei com a minha esposa hoje. Por quê, pastor? Porque eu ajudei um irmão meu e a minha esposa disse: não ajuda. Eu fico imaginando depois a esposa: tá vendo? Te avisei. Não é? Então, meus irmãos, silêncio, solidão faz parte do treinamento. Todos nós vamos passar por esse lugar de molde, esse lugar de corte.
Porque o nosso coração é muito enganoso, o nosso coração é muito soberbo, nosso coração é muito vaidoso. E de vez em quando o Senhor tem que cortar as unhas da cobra, porque tem o ditado, que Deus não dá asa à cobra. Você já percebeu? Eu falo isso aqui direto. Quando a gente está bem financeiramente, a gente vai esquecendo de Deus. Quando está tudo tranquilo, a gente não ora, não lê Bíblia, não congrega, não faz as coisas. Então o Senhor, Ele tem o jeito certo de nos chamar a atenção. Então, querido, era o lugar onde o profeta ia intensificar a comunhão dele com Deus. Então, se você está no Querite, é o lugar que você vai intensificar a sua comunhão com o Senhor. Você já percebeu que as maiores dificuldades, elas são as financeiras? Uma das maiores dificuldades. Tem dificuldade de todas as formas, mas você já percebeu que promessa nós temos? Então nós temos que abençoar, nós temos que clamar ao Senhor, porque foi no ribeiro de Querite que o profeta conversou com Deus, porque ele estava sozinho, e Deus proporcionou ali vamos dizer, entre aspas, um descanso para ele, porque tinha uns pássaros que levavam pão para ele todos os dias, e tinha ribeiro. Eu imagino comigo, onde tem água tem árvore, não tem? Então eu imagino comigo que o profeta tinha comida, o pão, de manhã e de tarde, tinha água, tinha uma sombra. Pronto, não precisava de mais nada. Se fosse o crente de hoje, Deus, não tem mais praia aqui não. Como é que eu vou ver pela internet? Deus, eu aqui não tenho nem onde dormir. Já viu que os crentes de hoje reclamam? Não é? Nós reclamamos demais. Então a gente pode entender que Elias foi levado ao ribeiro de Querite, que significa cortar, colocar no tamanho certo. Querite quebra o orgulho, Querite destrói medo, constrói e reconstrói caráter. Amém? Constrói e reconstrói hábitos. Então não reclama, é para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Verso 7 diz que eles estavam no ribeiro. Eu acabei de dizer que tinha água, não tinha? Diga-se comigo: a água secou. E agora? Ó céus, ó vida, para onde eu vou agora? Não é? Então o verso 7 diz assim: algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Se Elias fosse um murmurador, um reclamão, ele ia questionar a Deus, dizendo: mas Deus, o Senhor me manda vir para o ribeiro de Querite, o Senhor disse que ia me sustentar e a água acaba, que negócio é esse? O Senhor mentiu? Quando cessa as provisões de Deus, é hora de você levantar acampamento. O ribeiro secou aqui é porque Deus tinha algo maior e melhor na frente para Elias. O grande problema do ser humano é o que eu volto a dizer: a gente fica apegado às situações e a pessoas. Quem não quer largar, quem não quer abrir mão. Tem até uma música que os meninos iam cantar, eu falei: não canta essa música não, foi ontem, né? Não, deixa essa música para lá. A música todo mundo sabe cantar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Deixa eu te dizer uma coisa: se perdeu, se acabou, se não tem mais, é porque não te edificaram. Então para de ficar, Deus traz de volta. Você acha que Deus vai tirar alguma coisa que edifica? Deus não tira coisas que edificam, Ele tira coisas que não estão edificando, estão servindo mais para nós. Então aqui Elias não disse: Deus traz de volta a água que acabou, vai chover lá na cabeceira. Não. O riacho secou. Então veio a palavra do Senhor a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Ele tinha uma grande missão. Então Deus tem um propósito em tudo que acontece. Se o ribeiro Querite não secasse, o profeta ia ficar lá por tempo indeterminado, acostumado. Quem sabe ele ia se adaptar, ele ia fazer uma rede, vamos dizer assim, ia fazer uma casinha. Eu fico imaginando o povo de Israel, quando eles andavam no deserto tem oásis, né?
Eu imagino quando ele chegava num lugar assim, amplo, espaçoso, onde tinha água, tinha fartura, né? Alguns cabeçudos, perdão pela expressão, deviam pensar assim: essa aqui é a terra que manda leite e mel, tem água, tem tudo aqui. Deus sempre tem uma coisa nova. Efésios capítulo 3, verso 20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Infinitamente mais. Então, quando Deus fez o ribeiro secar, estava forçando Elias ir adiante. De vez em quando Deus nos força. De vez em quando Deus coloca fogo perto da gente para a gente, caminhar. Se não vai, Ele empurra. O Senhor, se você não for, Deus te empurra. As provisões acabou para entender que Deus tem coisas melhores. É para entender que sem Ele é impossível fazer alguma coisa. E quando nós não obedecemos às ordens de Deus, nós vamos padecer necessidades materiais, físicas e espirituais. O povo de Israel não entrou na terra prometida porque Deus falava assim: não faz, eles faziam. Não come, eles comiam. Não casa com esse povo, eles casavam. Não faz aliança com esse povo, eles faziam. Resultado: rodeou a terra há 40 anos e não entrou na terra. Jesus disse assim: geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Porque o discípulo volta e diz: Jesus, nós oramos lá e o demônio não saiu. Geração incrédula. Então o riacho secou, irmão. Se o riacho secou, faça como Abraão, um grande exemplo de obediência. Deus disse para ele: sai da terra e da parentela, e ele não pergunta quanto tempo ia demorar. Ele não preocupa com a provisão do caminho. Ele não preocupa com nada. Ele simplesmente se agarrou à promessa. Deus falou para ele: vou fazer de você uma grande nação. Ele se agarrou na promessa. A fé de Abraão estava condicionada à obediência e à disposição para mudar. A obediência em Deus, você vai ter que ter disposição para mudar, porque senão você não vai conseguir obedecer a Deus. Porque Deus, Ele vai falar: faz assim, vai para lá. Então nós temos que entender que Elias, ele ficou no ribeiro de Querite até quando Deus mandou ele ficar lá. Ele não tomou nenhuma atitude sem Deus falar para ele. Ele não saiu do ribeiro enquanto o ribeiro não secou. É outra coisa. Não saia da posição enquanto Deus não te mandar sair. Eu falei agora atrás. Eu fico vendo hoje nessa crise que está, né? As pessoas, o patrão vai lá e dá uma bronca mais ríspida no funcionário. Eu vou sair dessa empresa. Sai. Não sabe o que é procurar serviço no tempo de crise. Então nós temos que aprender que às vezes você pode dizer assim: pastor, já estou no meu Querite, tem mais de 3 anos, esse ribeiro não vai secar para não partir, não. Quem sabe você pode se questionar e falar: pastor, estou louquinho para o meu secar para mim, caminhar. Entenda que Deus tem o tempo e tem as estações na sua mão. Para cada Elias Ele tem um tempo. Às vezes não chegou o seu tempo de riacho secar, mas a hora que ele secar, irmão, ele seca de vez. Você tem que andar, senão vai morrer de fome. Aí tem que andar. Então cabe a nós confiar. Se Deus te sustentou até aqui, é beleza, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Então, meus irmãos, eu não sei quanto tempo você está aí com o seu Querite, né? E é interessante que quando a gente está na prova, não falta, mas também não sobra. Você já passou por momentos assim? Não falta, mas também não sobra. Pastor, faltou, eu queria comprar aquele sapato, aquele vestido, eu não tinha dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus supre necessidade, não luxo. O Senhor é o meu e nada. Então, o Senhor ele tem compromisso em suprir necessidade e luxo. Jesus não morreu para dar dinheiro, Jesus morreu para dar salvação. Então nós temos que aprender que quando Elias estava
se secou o riacho, não fique mais nele, saia, caminha. Deus vai colocar fogo às vezes perto de você, o riacho vai secar, para você caminhar. Depois que o riacho seca, terceira coisa, a orientação de Deus é sempre surpreendente. Não tente analisar a orientação de Deus. Elias fica cerca de 1 ano junto a esse riacho de Querite, e Deus manda ele deixar esse lugar. Ele deve ter pensado assim: bom, Deus me deu a ordem, né? Agora eu vou para um lugar onde eu vou ter água, eu vou ter comida, eu vou ter tudo à vontade, porque afinal eu mereço, né? Quem nunca disse isso? Você já disse assim? Depois que você sai da prova, eu sempre digo que o grande problema do crente é que ele se envolve demais com a bênção que Deus deu e esquece o abençoador. Aí começa a dizer: eu mereço, tem culto hoje, mas eu mereço ir para o cinema, passei tanta prova, tanto sofrimento, um dia só que eu não vou ler a Bíblia, que eu não leio o culto, e no culto não tem problema não, eu mereço. Quem nunca, né? Eu já fiz isso, né? Aí o que acontece? Nós erramos muitas vezes por querer analisar e entender Deus. Nunca vai conseguir. O provérbio diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Não tente analisar Deus no seu intelecto. O apóstolo Paulo diz que as coisas de Deus são discernidas no Espírito. Pela fé que você vai entender Deus, não é na sua razão humana, não é no intelecto humano que você vai conseguir Deus. Como você vai entender o Deus que a Bíblia diz que ele amou Jacó e aborreceu Esaú? Os dois eram irmãos. Jacó era o ruim da história, o enganador. O mal era Jacó, não era Esaú. E Deus preferiu amar Jacó. Aí você fala: mas Deus é injusto. Ele é soberano, ele faz o que quer, quando quer e se quiser. Ele é soberano. Então nós temos que entender isso. Não tente analisar Deus, não tente entender Deus. Tem coisa que é para ser obedecida, sem entender. Sai da terra, riacho seca, eu vou levantar e vou. Nós perdemos muitas vitórias da parte de Deus porque nós paramos para querer analisar. Você já viu que nós queremos pesar os prós e os contras quando Deus fala? E nós temos convicção de que foi Deus que falou. Nós temos aquele algo assim, é a convicção mesmo. Eu sei que Deus falou comigo, mas será que vai dar certo? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho ninguém do meu lado, eu isso, eu aquilo. Irmão, se Deus falou, a graça de Deus nunca vai nos levar a um lugar onde Deus não vai suprir a necessidade, nunca. Se Deus falou, vai, pode ir. Nunca vai acontecer isso. Então, Elias obedece. Ele foi para Sarepta, o lugar que era escolhido por Deus. Olha a irmã passando mensagem no WhatsApp aqui na hora do culto. A vontade de escrever aqui, você não veio do culto, não? Eu vou pegar no pé dela. Elias vai para a cidade, o lugar que era escolhido por Deus. Isso aqui é outra coisa que a gente não vai conseguir entender. Deus falou para ele assim: eis que te enviarei ali uma mulher viúva que te sustente. O que você entende? Eu vou chegar lá e vai arrebentar com a boca do balão. Vou ter do bom e do melhor, né? Quando ele chega na porta da cidade, a viúva citada por Deus estava pegando uns cavacos de lenha, pegando uns pedaços de lenha. Elias deve ter pensado: opa, tem lenha, tem fogo. Se tem fogo, tem comida. Sabe de nada, inocente. Por quê? Nós temos a tendência de olhar para o balde, esquecer a fonte não seca. Deus com frequência muda seu meio de suprir as nossas necessidades para nos manter os nossos olhos fixos na fonte. Por que Deus, o profeta, olhou para o balde, não olhou a fonte? Porque quando ele chega para a mulher, ele diz aqui, o verso 9. Vai imediatamente para o verso 10. Quando chegou à porta da cidade,
cidade encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Água todo mundo tem, né? Até no deserto, algum lugar tem. Enquanto ela ia buscar, olha o abuso do profeta. Ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. O homem não conhecia o que era. Primeira vez que está vendo, ele já pega um pedaço de pão. Mas ela responde: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Como você vai entender um Deus que tira você de um lugar, leva para outro, e você pensa assim: agora vai arrebentar, e o negócio não acontece dessa forma? Então nós temos que entender que Elias estava acostumado no ribeiro, e o apóstolo Paulo disse: esqueça das coisas que para trás ficaram. Então nós temos que aprender que com Deus a orientação dele é surpreendente, a orientação dele é diferente. Não tente analisar Deus, não tente compreender os desígnios de Deus na sua razão, no seu intelecto, porque se o profeta não compreendesse o projeto de Deus, ele poderia virar para Deus e falar: mas Deus, o Senhor me tirou de lá, eu tinha pão, eu tinha água, o Senhor manda para um lugar dizendo que uma mulher vai me sustentar, eu encontro uma mulher, a mulher está pegando umas lenhas para fazer uma última comida e depois ela vai esperar a morte. Mas nós temos que aprender que com Deus tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Então, se Deus te tirou de um lugar e te levou para outro e não aconteceu logo no primeiro dia, calma, há um tempo, há um modo, espere no Senhor. Se Deus fez uma mudança brusca, Ele não fez uma mudança para te envergonhar. Ele não te tirou de um lugar ou tirou alguma coisa para te deixar envergonhado. Pelo contrário, no lugar da vergonha, Ele vai trazer dupla honra. Então é o momento da dupla honra. Mas boca de siri, silêncio, espere no Senhor. Outra coisa, os primeiros dias depois da mudança geralmente são os mais difíceis. Não desistam, são os mais difíceis. Deus tira um homem de um lugar chamado querite, que significa cortar, amoldar, né? Colocar no tamanho certo, e leva para um lugar chamado sarepta. Sabe o que significa sarepta? Lugar de fundição. O que você entende por fundição? Fogo. Para fundir o ouro, tem que ter fogo. Então, mais uma vez, o profeta precisava confiar em Deus. E quando ele encontra, como eu li aqui, a viúva, ele diz assim: traz um pedaço de pão. E ela responde: vive o Senhor, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha e um pouco de azeite. Os recursos dessa mulher estavam bastante escassos. Como que essa mulher ia sustentar se ela não tinha nem para si, nem para si própria? É por isso que nós não podemos ser levados pela primeira impressão. Ela pode levar a gente ao pânico. A primeira impressão pode levar a gente vamos dizer assim, a jogar a toalha. A primeira impressão é terrível, e tem até o ditado, né? Primeira impressão é a que fica. Não seja levado pela primeira impressão logo após a mudança, porque os primeiros dias de mudança são os mais difíceis. Não desiste não. Os primeiros dias de mudança são os mais difíceis. E como que o profeta chega lá e a mulher não tem nada? Então Elias permaneceu firme, porque ele tinha certeza que Deus ia cuidar dele e da viúva. Nem a fome de uma cidade assustou o profeta. Por que não assustou o profeta? Porque ele aprendeu a confiar em Deus na dificuldade. Deus sustentou lá, através do povo lá, de manhã e de tarde. Aquilo era um meio de fazer Elias entender: Deus é comigo, Jeová Jireh, Deus é a provisão. Todo dia ele está me sustentando. Não é porque secou o ribeiro que Deus mudou. Hebreus 13:8 diz: é o mesmo ontem e hoje, vai ser eternamente. Mudou só a fonte, mudou só o meio.
Seja fiel no pouco e no muito você vai ser colocado. O profeta não se desesperou. Muitos de nós iam desesperar, não ia? Você está no lugar onde você tem tudo praticamente, Deus fala assim: agora eu vou te abençoar, chegou a sua vitória, e você já vai cantando aquela música: quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Aí você vai: quanto tempo eu esperei, hoje é meu dia, vou encontrar a mulher e ela vai suprir a minha necessidade. Chega lá, a mulher não tem comida nem para ela. A mulher não se desesperou, porque ele aprendeu a confiar em Deus. Pelo contrário, ele fortaleceu a fé da mulher. Olha o que ele diz aqui, ó. Ela respondeu: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. O verso 13: vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, depois faça algo para você e para o seu filho. Não tenha medo. Não tenha medo. Tem hora, irmão, você está na hora da dificuldade, alguém vem até você, você olha para o seu problema. É hora de você olhar para a promessa e dizer assim: eu tenho problema, mas eu vou ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Vou profetizar e vou dizer: não tenha medo, porque Deus é com você. É isso que nós temos que aprender. Isso é fé. É você estar passando por um problema, mas a Bíblia diz que Deus quer reacender, que diz assim: Deus quer usar a sua fé para reacender a fé de alguém, como Elias fez. Deus nos consolou na hora da dor, e nós vamos servir de consolo para outras pessoas. Com a consolação que você foi consolar, você vai consolar outras pessoas. Então não seja egoísta. Elias aqui fortaleceu a fé da mulher e disse: não temas. Ele disse assim: olha a convicção desse homem: vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro, ainda testar a fé da mulher, mas primeiro faz um bolo com o que você tem e traz para mim. Depois você vai fazer algo para você e para o seu filho. Deus ainda continuou testando a fé da mulher. O profeta diz: não tenha medo, faz o que eu te mandei fazer, mas primeiro você faz um bolo para mim. Depois, se sobrar, né, você faz algo para você e para o seu filho. O que é isso, irmão? Deus primeiro. É Deus em primazia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus é Deus de resto. Não estou falando de dinheiro, não. Deus é Deus de resto, de migalha. A Bíblia diz que a viúva pobre, nesse caso é dinheiro, mas eu não estou querendo dizer sobre dinheiro. A Bíblia diz que a viúva pobre deu o que ela tinha. Ela não ficou presa aqui. Deus estava usando o profeta para ver se essa mulher estava presa. Aquele pequeno pouquinho de farinha que ela tinha, aquele pouquinho de azeite que ela tinha. Com Deus você já percebeu o que é perder para ganhar? A lógica de Deus, a dinâmica de Deus, maior é o que serve, é melhor dar do que receber. Os últimos vão ser os primeiros. Vai entender Deus? Então, o profeta diz: vai lá e faz. Eu estou com fome. Era mais ou menos isso. Então, nós temos que aprender que Deus quer honrar a sua fé. Para encerrar, as promessas de Deus dependem da sua obediência, da nossa obediência. Por quê? A mulher aqui fez a parte dela. Qual era? Obedecer. Deus disse para Elias: levante-se e vai. Ele se levantou e foi. Elias disse à mulher: entre e prepare uma comida. Ela foi e preparou. O ato de fé da viúva produziu um milagre. Ela deu tudo o que tinha. É a sua fé, é o seu ato de fé que vai produzir milagre. Obviamente que é Deus que faz o milagre. Mas eu lembro bem da história onde Moisés se defronta com o mar vermelho. E o povo, para variar, começa a murmurar, começa a reclamar. E ele, como homem de Deus, foi orar. Eu imagino que ele deve estar entrando nesse desespero: Deus, o que eu vou fazer agora? Atrás tem Faraó, do lado tem só montanha, à frente tem o mar. Mas Salmo 121 diz:
diz: eleva os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. E assim Moisés fez. Sabe qual foi a resposta? Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao meu povo que marche. Não era hora de orar, não, era hora de caminhar. Era hora de caminhar. Então a promessa de Deus na sua vida vai depender da sua obediência. Todo milagre começou e começa com um ato de obediência. Você quer ver milagre, você tem que obedecer. Uma coisa eu aprendi: obediência precede bênção. Obedece Deus para você ver. Se hoje eu vivo como vivo, é porque lá atrás eu obedeci a Deus. Fui questionado por todos, mas hoje todos que me questionaram buscam socorro através de mim. Então, meu querido, minha querida, a sua obediência, cuidado com a passividade. Não seja passivo. Descansar no Senhor é uma coisa, indiferença é outra coisa. Nós temos que ser proativos, nós temos que ter atitude. Vida de fé é atitude. É Deus falou, eu vou. Faz assim, eu faço. Então, você já viu aquele versículo que diz assim: os que esperam no Senhor renovam força, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pastor, mas esperar em Deus é ficar sentado. O versículo diz: os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que você entende por correr? Atitude. Sabia que não fazer nada também é uma atitude? É uma atitude. Não fazer nada com relação à vontade de Deus é uma atitude. Então, eu vos dou um conselho: a promessa depende da sua obediência. A mulher, diz o texto aqui: pois assim diz o Senhor. Vou aqui. Ela foi, verso 15, e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A farinha não acabou, o azeite não secou, porque conforme a palavra, ela foi e fez conforme a palavra. Eu lembro, para encerrar, a pesca maravilhosa. Pedro pesca a noite inteira, não veio nem um peixinho, nem um piauzinho, nem um amarizinho, nada. Jesus aparece na história e diz assim: Pedro, vai ao alto mar, lança a rede de novo. Mestre, eu pesquei a noite inteira, mas sobre a sua palavra eu vou. Diz o texto de Lucas que ele teve que chamar os barcos que estavam ao redor para puxar, porque tanto peixe, porque agiu sob a palavra de Deus. Jeremias capítulo 1 diz a Bíblia que Deus vela pela palavra para cumprir. Ore de acordo com a palavra e você vai ver o milagre. Fique de pé. Aleluia. Nós falamos sobre mudança hoje. Eu não sei se está acontecendo. Uma coisa eu sei: se não está, vai acontecer. E uma coisa eu aprendi: quando Deus traz uma palavra sobre algum assunto, esse algum assunto normalmente acontece nos primeiros 7 dias da sua vida. Pode ter certeza, alguma coisa vai mudar por causa de mim, não, por causa da palavra. Uma coisa vai mudar. Uma coisa que você está clamando, ó, tá vendo essa palavra, você vai: opa, eu estou vendo Deus agir aqui. Às vezes você está com medo da mudança, aí você entendeu que a partir da mudança o riacho seca, ele vai para a mulher não tem nada, Deus faz um milagre na vida da mulher. Então às vezes Deus quer, às vezes não, certeza, Deus quer usar você para fazer um milagre na vida de outros. Se coloque na posição, feche seus olhos e vamos orar. Você vai dizer para o Senhor, orar, você vai dizer: Deus, às vezes eu não estou entendendo essa mudança, traz medo, eu estou desconfortável com essa mudança. Pai, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor, Pai, porque o Senhor faz mudança em nossa vida. Muitas vezes não entendemos essas mudanças
nós as queremos, mas quando elas acontecem, elas trazem consigo medo, desconforto, insegurança, ansiedade. Ó Deus, e muitas vezes, ó Pai, por não entender, ó Deus, esses novos desafios, ó Deus, nós não aceitamos quando acontece. Nós aprendemos aqui com a história desse grande profeta do Senhor. E quando o Senhor quer fazer uma mudança, Pai, o Senhor nos envia para um lugar, ó Deus, onde muitas vezes nem queremos estar. Mas ali o Senhor sustentou o profeta, ó Deus, mas um belo dia esse riacho seca. E ele, ó Deus, entendeu, e o Senhor fez ele entender que era hora dele caminhar. Muitas vezes, Senhor, o Senhor muda o meio, Senhor, de nos abençoar. Ó Deus, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Ó Deus,